Começou hoje o horário eleitoral gratuito nas emissoras de televisão e de rádio. Enquanto muitas pessoas não gostam da mudança na programação, outras veem no programa uma oportunidade para conhecer as propostas dos candidatos. A propaganda segue até o dia 4 de outubro. Em pleno almoço, muita gente parou para ver as propostas apresentadas durante o horário eleitoral gratuito. Pessoas preocupadas em não cometer erros na hora de votar. Eu tento acompanhar, ter informações dos candidatos, ouvir alguma proposta, algo de interessante que eles tenham a apresentar. Né? Assisto, preciso ver, né? Preciso tirar uma ideia qual é o candidato que bate mais com o que a cidade precisa, né? A propaganda eleitoral deste ano começou a ser veiculada hoje no rádio e na TV. Termina no dia 4 de outubro. A propaganda gratuita dos candidatos a prefeito vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras e dos vereadores às terças, quintas e sábados. Na televisão, entre 1 e 1h30 da tarde e depois das 8h30 da noite às 9 horas. E nas rádios, o horário é das 7 às 7h30 da manhã e ao meio-dia. Eu não gosto e eu acho que não acrescenta nada. Os políticos só têm promessa agora. Passou disso agora, minha filha, ninguém conhece ninguém. Ninguém faz nada. Gostaria que esse programa seria depois da meia-noite. Aqueles que gostam de política ficar assistindo. De acordo com esse cientista político, o programa é importante para que os eleitores saibam exatamente quais são as propostas feitas pelos candidatos e, assim, criar cidadãos críticos e eleitores conscientes. Os partidos que detêm maior tempo TV, as coligações que detêm maior tempo TV, conseguem já transmitir melhor a discussão, conseguem expor um pouquinho das propostas, normalmente as coligações mais fortes. Mesmo as que não têm tanta força, elas conseguem chamar atenção para vincular a outras mídias, né, como a internet e tudo mais. Então, sem dúvida, ela cumpre um papel ímpar, o horário eleitoral gratuito, para as pessoas começarem a buscar, conhecer, saber quem são os candidatos, seja para o cargo majoritário, né, no caso a prefeita aqui na cidade, seja para os cargos para a vereança aqui na cidade, né, o legislativo. Eu acho que eles tinham que avisar mais, assim, demonstrar mais o que eles querem fazer para a cidade, né, para não ter o que aconteceu com o prefeito, né, o ex-prefeito aqui de Campinas. E o vereador William Correia de Matos, de Montemor, renunciou ao cargo e é investigado pelo Ministério Público por suspeita de manter assessores fantasmas no gabinete. O parlamentar já havia sido afastado por 15 dias por determinação da Justiça. Assume a vaga o suplente José Jorge Berardinelli. E os homens estão morrendo mais de diabetes, é o que revela uma pesquisa da Unicamp. Em um período de 15 anos, a taxa de mortalidade cresceu mais de 70% contra 6% das mulheres. A pesquisa mostra que o quadro de risco de morte por diabetes na cidade mudou. Até 1995, as mulheres morriam mais por causa da doença. Agora, são os homens. Até 95, houve uma queda no número de mortes. Depois, a doença passou a fazer mais vítimas e os números assustam. Em 15 anos, as taxas de mortalidade aumentaram 71,6% nos homens e 6,2% nas mulheres. Com os dados, a pesquisadora descobriu também que os homens diabéticos morrem mais cedo. 25% deles antes dos 60 anos. Nas mulheres, esse número fica em 12%. Uma diferença importante é o cuidado com a saúde. As mulheres cuidam muito mais da saúde, detectam muito mais sinais e sintomas de doenças do que os homens. Então, com isso, o risco de mortalidade dos homens fica maior. O diabético tem que tomar alguns cuidados para que a doença não se agrave. Elas têm que se convencer que elas têm uma doença que, se não for tratada adequadamente, é muito grave. Tem que atentar e evitar as coisas que são fatores primordiais no desenvolvimento de complicação do diabetes. Obesidade, sedentarismo e fumo. E olhar seus pés, porque um pé que não é olhado também é um risco de amputação e de morte, ela terá ficado livre da maior parte dos riscos da doença.
Fernanda sabe bem disso. Ela e o filho de 5 anos têm diabetes e agora a alimentação é controlada. Existe o carboidrato que vira açúcar, existe a gordura que vira açúcar e existe o sódio, que ele também faz muito mal. Se eu fizer um arroz, evitar que tenha batata, que tenha um macarrão, uma fruta, controlar quantidades. Essa conscientização da importância de fazer exercícios físicos e ter uma boa alimentação é essencial para a redução da taxa de mortalidade. Pelos nossos dados, a tendência é de aumento. Quer dizer, agora vai depender do conjunto das intervenções da sociedade. Vai depender do quanto as pessoas ficam mais atentas, quanto que as pessoas consigam mudar seus hábitos para terem hábitos mais saudáveis de alimentação, de tentar controlar esse crescimento da obesidade da população e realmente uma procura maior dos serviços de saúde e uma aderência ao tratamento. Depende de tudo isso que eu falei, depende do paciente, do entorno, das pessoas que têm diabetes e depende da ação do governo. Se o governo continuar investindo em educação em diabetes, se a mídia continuar fazendo o que está fazendo, falando a respeito da doença, do que você tem que cuidar e com as medicações que a gente tem ao alcance, eu sou otimista. Eu acho que a tendência é de reverter esse panorama negro. O tempo não muda muito nesta quarta-feira. O sol brilha forte e faz calor à tarde. A previsão é de que não chova até o fim de semana aqui na nossa região. A umidade relativa do ar segue baixa. Não esqueça de se hidratar. Em Campinas e em Herto Nogueira, máxima de 29 graus. Em Amparo, de 30. Já em Olambra, os termômetros podem chegar aos 31 graus. E a Defesa Civil informou agora há pouco que Campinas entrou em estado de alerta por conta da baixa umidade relativa do ar. A estação meteorológica do CEPAGRE da Unicamp registrou índice de 19% na região sudoeste da cidade. E um balanço divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que o número de casos de dengue registrados em cidades da região de Campinas caiu na comparação com o ano passado. Que foram contraídos dentro do estado, uma queda de 77,5% na comparação com o ano passado, quando 88.919 pessoas foram contaminadas. Neste ano, em Campinas, foram 1.161 casos contra 7.890 registros em 2011. Piracicaba também aparece no levantamento. Até agora foram notificados 3.344 casos de dengue, um pouco menos que a metade do registrado no ano passado, quando 6.058 pessoas foram contaminadas. As amostras de DNA das 4 vítimas do acidente que aconteceu em Santa Bárbara do Oeste no último sábado já foram encaminhadas para um laboratório de São Paulo. Só depois da conclusão dos laudos de identificação é que os corpos de Vandeir Fábio, Araquém Salamene, Cassiano Caligares e Voninho Aguiar poderão ser liberados para as famílias. Todos estavam em 2 monomotores que se chocaram no ar numa área de canavial à beira da rodovia dos Bandeirantes. A concessionária Rota das Bandeiras vai fazer mais obras na rodovia Professor Zeferino Vaz. A interdição da faixa da direita acontece no sentido Cosmópolis, entre os quilômetros 121 e 124, na divisa entre Campinas e Paulínia. A previsão é que as obras durem 10 dias. E veja a seguir, em Piracicaba, governador Geraldo Alckmin participa da inauguração de um parque tecnológico.